Olá, meus amiguinhos, tudo bom? O meu Bulbasauro com o chapéu do Trump lá no fundo. Eu não gosto do Trump, mas eu tenho o chapéu só por zoeira. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer que agora eu tenho 1000 inscritos, por causa de toda aquela merda que deu do Outfit. E eu pretendo responder algumas perguntas e alguns comentários de lá eventualmente. Eu só preciso pegar bonitinho um por um para ler. Mas alguns comentários serão respondidos, os que já foram respondidos, né, por escrito, mas quero fazer um vídeo respondendo. Mas enfim, eu também tô fazendo mais pesquisas sobre um vídeo que eu quero fazer sobre quais os medicamentos naturais que ajudam na depressão, comprovados cientificamente, mas são meus vídeos assim mais intelectuais que eu preciso botar uma pesquisa em cima disso, então eu acho que isso demora um pouquinho. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava jogando online esses dias e uns amigos meus que estavam reclamando sobre como, né, os DLCs, né, os Downloadable Content de jogos, por que as empresas têm feito tanto isso ultimamente, né, e por que é um saco, porque tem os jogos e sei lá o que, porque o jogo tá muito caro e os caras ainda não vendem o jogo por completo, né, então aí por que as empresas vendem tanto DLC, qual é o futuro, o que eu acho disso tudo e quais são as tendências, né, que é o que vai acontecer. Então assim, antes de mais nada, vamos começar com essa frase. Os jogos não estão caros. Eles na realidade estão muito baratos. Tem um motivo por causa disso. Se você analisar todos os videogames desde 1980 e pouco, desde o Atari, e você comprovar até hoje em dia, eu vou tentar montar um gráfico ou achar um gráfico que mostra isso. Você vai ver que, acompanhado pela inflação, o hardware, né, o videogame físico, ele está muito mais barato do que comparado quando os videogames saíram, comparado ao poder aquisitivo das pessoas, né, acompanhando a inflação. Então, de uma certa forma, os videogames hoje em dia sendo montados são muito mais baratos do que antigamente, apesar de que a gente tem a impressão, ainda mais no Brasil, quando o videogame sai em loja, né, tipo assim, PlayStation 4 quando saiu era R$4.000, mas infelizmente aqui ainda os videogames estão muito baratos. E os jogos eram para estar muito mais caros. Por quê? Porque para você montar a tecnologia de um hardware não exige tanto dinheiro e tanto tempo investido. Assim, obviamente que existe, mas comparado que você fazer um software. Então, se você acompanhar também os jogos, os primeiros jogos de Atari, quanto custou e quanto que os jogos estão custando agora. Assim, obviamente tem jogo indie, né, e tem jogo, né, jogos mais que você acha na Steam. Mas eu tô falando assim, o jogo que a gente fala que se chama AAA, né, categoria AAA, tipo assim, Skyrim, Uncharted, Assassin's Creed, todos esses jogos porreta. E a quantidade de dinheiro que era feito na época, assim, na década de 80, por aí, pra você criar um jogo bom, salve algumas exceções, era em torno de 10 milhões de dólares. Hoje em dia, eu acho que os últimos jogos têm custado em torno de 250 milhões de dólares. Então isso assim, cresceu uma quantidade absurda. E por causa disso, assim, os jogos, hoje em dia, deveriam estar na casa dos 3 dígitos de dólares. Porque hoje em dia um jogo está em torno de 60 dólares. E se o jogo for muito assim, muito top, acho que às vezes sai no lançamento por 80 dólares. E devia estar na casa dos 3 dígitos, para mais. Obviamente não 4 dígitos, mas assim, para mais eu digo 120 dólares por aí. E obviamente que se eles botassem esse tipo de preço nos jogos, as pessoas não iam comprar. Então eles começaram a criar o DLC, né, que aí eles vendem o jogo assim, o jogo jogável para você, e aí conforme as pessoas quiserem mais DLC, e elas vão fazendo. Então isso a gente vê isso ainda hoje em dia, né, o Tekken 7, eles têm 2 personagens que é DLC, o Dragon Ball Fighters, eles têm personagem que é DLC. Mas isso de uma certa forma, assim, é bom, eu acho que é bom. Porque você pode, assim, se você não quiser pagar o jogo com o valor do jogo completo, você pode só pagar o jogo normal. Mas isso acaba afastando as pessoas, porque, assim, apesar de você ter a lógica de que os jogos estão baratos, comparado ao que eles supostamente deveriam estar, as pessoas pensam com sentimento, então eles viram falar, não quero ter que pagar mais coisa e não quero ter um jogo incompleto. Então as pessoas começaram a parar com isso. E não é parar com isso não, assim, isso afasta as pessoas de comprar os jogos mais do que seria se fosse vender o jogo por completo. Então, com base nisso, aí
a gente está passando por essa transição no momento, né? Que algumas empresas fazem DLC, outras não. E quais que eu acho que são as tendências pro futuro no videogame? Vamos ver os mais básicos. Primeiro, eu acho que os serviços de inscrição vão começar a aparecer com mais frequência, de novo, porque a gente tinha isso com World of Warcraft, né, que você pagava para ficar jogando. Agora a gente tem isso com Final Fantasy XIV ou XV. O Final Fantasy Online, o mais recente, o Boy Band. E tem inscrição, e eu acho que isso vai começar a aparecer com mais e mais frequência. Não só isso também, mas como para videogames, para, né, ter uma conta na PlayStation, ter uma conta no Xbox e por aí vai. Deixa eu ver o que mais. Com certeza os jogos vão começar a devagar parar de serem feitos físicos para serem só feitos digitais, para você economizar dinheiro na produção. Deixa eu ver o que mais. Eu tive um peido mental aqui, eu tive que parar para pensar. Coisas que, como por exemplo Overwatch, Battlegrounds, esses jogos online mais, eles vão começar a lançar patches onde você pode ter itens cosméticos que mudam a aparência do personagem, mas não necessariamente afeta a jogabilidade do jogo. E aí as pessoas vão comprar, porque, por exemplo, Path of Exile ele tá fazendo isso, né? Você joga online de graça, e aí conforme o tempo eles vão vendendo mais esse tipo de coisa, né? Pra você só pagar dinheiro se você quiser algum tipo de coisa diferente. Porque mesmo com um bom exemplo mesmo é o Tree of Savior, né, que eu jogo. Os caras eles têm coisas que você pode pagar para itens VIP, né, que ajudam no desenvolvimento do personagem. Só no desenvolvimento, não na performance dele, né, não tem mais ataque. E mesmo assim as pessoas estão arranjando meios de dar uma volta em relação a isso. Então eu acho que isso que vai, né, ajudar isso no futuro. Pois é, e no final das contas, eu não quero me mostrar assim muito simpatético, acho que é essa palavra, com a indústria dos videogames, porque não é esse exatamente o meu ponto, né? Eu não quero, assim, dar uma colher de chá pros caras, porque eles têm feito muitos erros, né? Mas eu acho que, assim, a questão é que eles estão tentando entender como que o mercado vai aceitar as coisas no futuro, em questão de preço, porque dá pra notar que a indústria de videogame está muito instável nesses últimos anos em questão de preço, né? E como produzir e fazer a propaganda dos jogos. Então eu acho que isso vai mudar muito nos próximos 5 para 10 anos. Então essas são as diferenças que eu falei, e podem acontecer outras que eu não estou prevendo, porque eu também não sou dono da verdade, mas com certeza vai mudar bastante nos próximos 5 a 10 anos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, para você entender do porquê do preço e porquê dos DLCs, dos jogos. E se você gostou, deixa um comentário, e agradeço a todos os inscritos de novo, e tenha uma boa tarde. Forte abraço!